Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 25 de setembro. Supremo decide que leis estaduais que proíbem a cobrança de taxa de religação de energia elétrica são inconstitucionais. O julgamento foi realizado no plenário virtual. E esse é um dos destaques de hoje. E você confere também. Segunda turma do Supremo autoriza a extradição de ex-sócio da Telex Free para os Estados Unidos. Força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denuncia advogado Frederic Wassef por peculato e lavagem de dinheiro. E em Rondônia, 4 prefeitos são presos em investigação de crimes contra a administração pública. Por maioria em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais trechos de leis do Paraná e de Roraima sobre taxa de religação de energia elétrica. O tema foi julgado depois que a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica questionou leis dos estados do Paraná e de Roraima que proíbem a cobrança de taxa de religação de energia elétrica em caso de corte por falta de pagamento. O plenário do STF entendeu que as normas invadiram a competência da União para legislar sobre energia elétrica. Os ministros declararam ainda que é inconstitucional um artigo da lei paranaense que proíbe a retirada do relógio medidor e o corte do serviço em caso de suspensão do fornecimento de energia elétrica a consumidores residenciais inadimplentes. E também em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que uma resolução da Comissão de Valores Mobiliários sobre restrição à atividade de auditores independentes não ofende a Constituição. O caso chegou ao STF porque um grupo de auditores questiona dispositivos de uma norma da Comissão de Valores Mobiliários de 1999. O dispositivo limita a atividade profissional de auditor independente e as pessoas naturais ou jurídicas a ele vinculadas, criando infrações e estabelecendo punições que, segundo eles, não estão previstas em lei. Por maioria de votos, o plenário do Supremo entendeu que a norma que veda a prestação de serviço de consultoria pelo auditor independente a um mesmo cliente não ofende o livre exercício da profissão. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio, relator da matéria, e Edson Fachin. Em julgamento no plenário virtual, por unanimidade, a segunda turma do Supremo deferiu parcialmente a extradição do ex-sócio da Telex Free, Carlos Nathanael Vanzeler, para os Estados Unidos. Entre as condições, os ministros determinaram que a extradição se refere exclusivamente ao delito de fraude econômica e que o governo americano deve assumir formalmente o compromisso de não impor, quanto a todos os delitos, pena privativa de liberdade que ultrapasse o limite de 30 anos de prisão. Em fevereiro deste ano, o colegiado havia confirmado a perda de nacionalidade brasileira do empresário após ter optado pela cidadania norte-americana. Vanzeler responde a diversas ações penais no Brasil e nos Estados Unidos por envolvimento em esquema de pirâmide financeira por meio da empresa Telex Free. Só uma correção, gente. O julgamento foi em sessão virtual. E a ministra Carmen Lúcia negou habeas corpus ao ex-secretário adjunto de Gestão em Saúde do Distrito Federal, Eduardo Seara Machado Pojo do Rego. Ele foi detido na operação Falso Negativo, que apura supostas fraudes na compra de testes para a Covid-19. Em decisão tomada nesta sexta-feira, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou o habeas corpus a Eduardo Pojo do Rego, ex-secretário adjunto de Gestão em Saúde do Distrito Federal. Ele foi preso na Operação Falso Negativo, que investiga irregularidades na compra de testes rápidos para a detecção da Covid-19. No habeas corpus encaminhado ao Supremo, a defesa do ex-subsecretário pediu a revogação da prisão preventiva e a substituição por outras medidas cautelares, sob o argumento de que Eduardo Pojo estaria contribuindo com as investigações. A ministra Carmen Lúcia rejeitou o pedido e afirmou que, em se
tratando de habeas corpus, não é possível reexaminar fatos e provas juntadas nos autos. A Operação Falso Negativo chegou nesta sexta-feira à sua terceira fase com a prisão do ex-subsecretário de Vigilância à Saúde, Eduardo Age. Ele que já tinha sido preso há um mês, mas foi solto por meio de habeas corpus. Também foi preso o ex-diretor de Aquisições Especiais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Emanuel de Oliveira Carneiro. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal denunciou o advogado Frederic Wassef, o ex-presidente da Fercomércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, e mais 3 pessoas por supostos desvios na entidade e em órgãos do Sistema S no Rio de Janeiro. Todos os denunciados pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro são acusados de crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, o grupo desviou pelo menos R$ 4.600.000 da Fecomércio, do SESC e do SENAC no estado entre 2016 e 2017 em contratos para a prestação de serviços advocatícios que nunca foram realizados. A maior parte do dinheiro teria sido desviada do SESC e do SENAC. Esse foi um desdobramento da Operação S, que já tramita na Justiça. Na denúncia anterior, os envolvidos também se valiam de contratos falsos com escritórios dos réus ou de terceiros indicados por eles. 4 prefeitos de municípios de Rondônia e um ex-deputado estadual foram presos nesta sexta-feira pela Polícia Federal, na Operação Reciclagem, que apura crimes contra a administração pública. A investigação começou em dezembro de 2019. Um empresário que prestava serviços ao poder público denunciou as irregularidades depois que um dos envolvidos exigiu propina. O nome da operação, Reciclagem, remete ao ramo de atividades da empresa envolvida no caso e origem dos recursos ilícitos. Durante as investigações foram feitos vídeos que mostram os envolvidos recebendo milhares de reais em dinheiro vivo. 4 prefeitos e um ex-deputado estadual tiveram então a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Além dos mandados de prisão, foi determinado o afastamento das funções públicas dos envolvidos e o bloqueio de bens que ultrapassam R$ 1,5 milhão de reais, valor que, em tese, teria recebido nas negociações irregulares. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. E veja a seguir, termina amanhã o prazo para pedir o registro de candidatura para as eleições municipais deste ano. Voltamos já. A Constituição Federal é a pedra fundamental de garantia de convivência harmônica no Estado democrático de direito. É ela que estabelece a harmonia entre os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, determinando que eles tenham independência, porém a obrigatoriedade de conviverem de forma harmoniosa. O ministro Celso de Mello decidiu antecipar a aposentadoria do STF para o dia 13 de outubro. Ele se aposentaria compulsoriamente em novembro, quando completa 75 anos. Em comunicado à presidência do STF, o ministro informou ter cumprido os requisitos necessários para a aposentadoria. No último mês de agosto, o decano da Corte completou 31 anos como ministro do Supremo. E agora a gente traz notícias da Justiça Eleitoral. Acaba amanhã o prazo para pedir o registro de candidatura para as eleições municipais de novembro. Sábado, dia 26 de setembro, é o último dia para partidos políticos e coligações protocolarem na Justiça Eleitoral os pedidos de registro de candidatura. Os requerimentos podem ser encaminhados até às 7 horas da noite. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, vai fazer um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão às 8h30 da noite de sábado. O ministro Barroso vai levar aos eleitores uma mensagem de conscientização sobre o perigo das notícias falsas nas campanhas eleitorais. É que, com o fim do prazo de registro de candidatura, a propaganda eleitoral fica liberada a partir de domingo, dia 27 de setembro.
E a Escola Judiciária Eleitoral do TSE promove nos dias 28 e 29 de setembro o primeiro Seminário Nacional de Direito Eleitoral, Desafios e Perspectivas nas Eleições 2020. As inscrições terminam agora neste domingo. O seminário vai ser virtual. Mais de 50 pessoas participam do evento. Entre os assuntos estão a participação das minorias no processo eleitoral, abuso de poder, condutas vedadas durante a pandemia, liberdade de expressão e desinformação. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, vai fazer a abertura do evento nesta segunda-feira, às 6 horas da tarde. As inscrições são de graça e devem ser feitas no ambiente virtual da Escola Judiciária Eleitoral no site do TSE. A transmissão será ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Ainda com notícias do TSE, o curso à distância Prestação de Contas Eleitorais 2020 está disponível até o dia 18 de dezembro. O objetivo é orientar candidatos, representantes de partidos políticos, advogados, contadores e cidadãos em geral sobre o passo a passo da prestação de contas conforme a legislação. O curso à distância Prestação de Contas Eleitorais 2020 está sendo disponibilizado pelo TSE até o dia 18 de dezembro. O objetivo é orientar candidatos, representantes de partidos políticos, advogados, contadores e cidadãos em geral sobre o passo a passo da prestação de contas conforme a legislação. O curso é gratuito, conta com carga horária de 15 horas e é dividido em 7 módulos. Os inscritos terão acesso a aulas, vídeos e exercícios, que serão liberados conforme as atividades forem concluídas. Nas aulas serão abordadas temáticas como pré-requisitos para início de campanha, arrecadação de recursos, gastos eleitorais, prestação, análise e julgamento de contas, entre vários temas relacionados. O curso ainda trará o tópico "O que há de novo?", trazendo as novidades e mudanças mais relevantes implementadas no sistema de prestação de contas eleitorais. Para se inscrever, é preciso estar cadastrado no portal de educação à distância do TSE. O cadastro pode ser feito pelo link educacau.tse.jus.br. Acessando o portal, basta escolher uma turma a partir do catálogo de cursos, inserindo o código-chave específico. O Tribunal Superior Eleitoral vai promover mais uma live da série Diálogos Democráticos na próxima segunda, às 11 da manhã. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Adriane Carrara. O tema desta live são os cuidados sanitários adotados por causa da pandemia de coronavírus. Desta vez, os eleitores podem enviar perguntas aos especialistas convidados. A ideia é orientar sobre o passo a passo da votação e também as medidas adotadas para garantir a segurança de eleitores e mesários. Fique ligado, as perguntas podem ser enviadas pelas redes sociais do TSE. Quem preferir, também pode usar a hashtag Diálogos Democráticos. A live será transmitida na próxima segunda-feira, dia 28, na página do TSE no YouTube e também por todas as redes sociais da Justiça Eleitoral. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça homenageia profissionais que possuem deficiência auditiva e contribuem com o funcionamento da Corte. Em instantes. A Constituição é como o oxigênio que você respira. Você inspira o oxigênio e nem percebe que ele está alimentando a sua vida. Com a Constituição é exatamente a mesma coisa. Ela regula suas relações jurídicas, regula a sua vida e você nem percebe. Em Mato Grosso, um pet shop teve decisão favorável do Tribunal Regional Federal da Primeira Região para funcionar sem a obrigação de ter registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. A loja, que também vende produtos agropecuários, ainda foi dispensada de ter que contratar um médico veterinário. Fala sério, quem não se encanta com esses bichinhos? Para muita gente, eles são mais do que animais de estimação, se tornam parte da família. De acordo com os dados do IBGE, no Brasil existem mais de 139 milhões de animais de estimação. São muitos pets que precisam de cuidados. E aí que entram as lojas de produtos agropecuários e pet shops, onde é possível achar de tudo, desde roupinhas a rações. Mas não é nada fácil abrir um pet shop.
Além da formalização comum às outras empresas, eles precisam de documentos específicos. Neste sentido, a resolução mais importante é a 1069 de 2014 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que estabelece regras gerais de responsabilidade técnica para garantir o bem-estar animal em instalações adequadas e saudáveis. No artigo 2º está escrito: os estabelecimentos comerciais devem estar devidamente registrados nos órgãos reguladores e manter o médico veterinário como responsável técnico. Porém, essa exigência foi questionada no Mato Grosso. Uma empresa entrou na justiça para conseguir o direito de funcionar sem ser obrigada a se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado e a contratar um médico veterinário. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Hércole Fajoses, se baseou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a comercialização de animais vivos e a venda de medicamentos para os pets não estão entre as atividades privativas de médico veterinário. De forma unânime, a 7ª turma do TRF1 concordou com o relator do processo e autorizou o funcionamento da empresa. Advogados de Mato Grosso destacam as vantagens das sustentações orais nas sessões virtuais de julgamento instituídas durante a pandemia da Covid-19. A ferramenta tem contribuído muito para a economia e agilidade processual. De abril a agosto deste ano, a Justiça de Mato Grosso realizou quase 17 mil sessões de julgamentos por videoconferência. Nesse período, foram quase 1.500 sustentações orais, também de forma virtual, o que garantiu ainda mais eficiência aos trabalhos da Justiça no período de pandemia. A virtualização propiciou uma otimização do seu tempo, né? Da sua agenda de trabalho. E ao otimizar a agenda de trabalho, otimiza a qualidade da sua produção, bem como da sua própria vida. A inovação representa economia, agilidade processual e praticidade, principalmente para os advogados que moram no interior do estado e não precisam se deslocar para a capital. Trouxe muita economia, praticidade. Eu sou advogada do interior e pude fazer sustentação oral sem me deslocar, sem custos, sem ônus e sem riscos também. Como advogada que mora no interior, a possibilidade de solicitar através do CliqueJude o envio dos memoriais e também todo o suporte prestado trouxe uma maior segurança e com ela uma celeridade, uma melhor gestão do tempo e também dos recursos. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região aceitou os argumentos da Advocacia Geral da União e determinou a continuidade das obras de ampliação do terminal de contêineres do Porto de Salvador. Um dos maiores portos do Brasil, o de Salvador, tem localização privilegiada em relação aos países do Mercosul e do continente europeu. Por ele, escoam produções de trigo, celulose, frutas, além da movimentação de contêineres e carga em geral. Por isso, investimentos na estrutura são fundamentais para o melhor desempenho. Porém, desde 2017, ainda na fase de elaboração do projeto executivo, uma série de ações judiciais pedem a interrupção das obras iniciadas em setembro de 2018 e paralisadas por diversas vezes. Duas ações que tramitam na Justiça Federal da Bahia são o centro da discussão. As ações pediam a suspensão das obras previstas pelo segundo termo aditivo do contrato de arrendamento celebrado entre a União e a empresa operadora portuária Tecon Salvador S.A. O questionamento é sobre a expansão da área inicialmente arrendada e a prorrogação antecipada do contrato, alegando, entre outros aspectos, suspeição no processo. O juízo de primeiro grau, ele proferiu uma decisão liminar suspendendo o andamento das obras e a modernização e ampliação daquele porto. Acerca dessa decisão, foi ingressado com um agravo de instrumento, onde o desembargador relator proferiu decisão suspendendo a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau, no sentido de permitir a retomada de obras e a modernização e ampliação do porto. Acerca dessa decisão, o autor da ação popular ingressou com um mandado de segurança, questionando a citada decisão.
A AGU argumentou que o mandado de segurança não era adequado ao caso e sustentou que a paralisação das obras de ampliação do terminal traria prejuízos e que havia outras medidas no ordenamento jurídico para responsabilizar eventuais desvios no processo. Defendeu ainda a legalidade do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental elaborado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, que validou tecnicamente o acordo entre as partes pela realização do termo aditivo ao contrato. O juiz acolheu os argumentos da AGU e determinou que as obras de ampliação do Porto de Salvador prosseguissem. O valor estimado de investimentos no local supera os 700 milhões de reais e tem previsão de geração de cerca de 2.000 empregos, diretos e indiretos. Amanhã é o Dia Nacional do Surdo. A data em comemoração à abertura da primeira escola para surdos no país em 1857. E o Judiciário tem adotado aí diversas iniciativas para a inclusão das pessoas com deficiência auditiva. Em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado oferece um curso online de Libras para os servidores. Também trabalho com atendimento, mas sempre tive vontade de trabalhar com Libras, aprender. É um curso para aperfeiçoamento próprio e também para ajudar as outras pessoas. A inclusão social ganha espaço no ambiente virtual. Época de pandemia também é tempo de aprender e de se comunicar bem com todos. Por isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso inova com um curso básico da língua brasileira de sinais de forma online para os servidores. Essa iniciativa do tribunal é simplesmente maravilhosa, é uma forma de acessibilidade, de inclusão social. Por quê? No tribunal nós já temos o trabalho de inclusão social, que o tribunal é o órgão pioneiro do Estado, na contratação de surdos e deficientes auditivos. E, é muito importante nós podermos quebrar essa barreira da comunicação, nós realmente fazermos essa inclusão social. E aqui no curso nós temos servidores de 16 comarcas, além do TJ, que se disponibilizaram a aprender, disponibilizaram a realmente conseguir atender um surdo quando ele chegar na sede da comarca, procurando uma certidão, procurando um processo. A capacitação de Libras à distância facilita o atendimento da justiça ao público que tem algum tipo de deficiência auditiva, além de integrar cada vez mais os profissionais surdos que atuam no quadro de colaboradores da instituição. E espero que vocês aproveitem o máximo, porque é muito importante vocês aprenderem a Libras. No tribunal nós estávamos com uma média de 30 a 40 digitadores de processo, fizeram um excelente trabalho para a gente lá, digitalizando os processos. E ainda sobre o Dia Nacional do Surdo, o Superior Tribunal de Justiça preparou uma reportagem especial para agradecer pelo trabalho dos profissionais que possuem deficiência auditiva e contribuem com o funcionamento da Corte. Veja. A falta de audição é só uma das barreiras que milhares de brasileiros enfrentam todos os dias. Os mais de 10 milhões de surdos do país precisam desafiar diariamente o preconceito e a falta de oportunidades. A luta pela inclusão é relembrada no Brasil no dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, uma data que propõe reflexão e também serve para comemorar as conquistas. Desde 2009, o STJ inovou contratando colaboradores com deficiência auditiva com a missão de levar o STJ para a era virtual. Hoje, o número de profissionais mais que dobrou, uma iniciativa que marcou a vida de quem está aqui desde o começo do projeto. Eu fiquei muito tempo desempregado por ser surdo. Eu me senti bem mais tranquilo. O salário é importante, é bom porque me ajuda na questão de cuidar da casa, dos estudos, investir no ensino superior e coisas assim. E a missão foi cumprida. 99% dos processos do Tribunal da Cidadania estão no formato eletrônico. Desempenho que se reflete em números. Já foram digitalizados mais de 1 milhão de processos, quase 376 milhões de páginas. Graças à nossa equipe de quase 150 surdos, o Tribunal da Cidadania se converteu num tribunal digital, com estrutura moderna e eficiente para atender às demandas da sociedade.
Do mesmo modo, hoje somos referência no processo judicial eletrônico e exemplo de acessibilidade e inclusão social. Me ajudou no meu próprio desenvolvimento mesmo, em conhecer outros conteúdos e outros trabalhos, como esse de digitalização, postar no sistema. Inclusão para quem trabalha e para quem acessa a justiça. Todas as sessões por videoconferência do STJ hoje contam com a tradução em Libras e o portal na internet também tem a linguagem de sinais. Quem está no poder tem o dever de criar caminhos para proporcionar a igualdade de participação das pessoas com deficiência na vida em sociedade, por meio de um emprego digno, respeitado e valioso. É um dever de todos nós, mas principalmente no STJ. E essa capacidade dos colaboradores impulsionou novas iniciativas. Hoje, além de petições e peças processuais, livros e periódicos da biblioteca podem ser encontrados não apenas nas prateleiras físicas do STJ, mas também de forma virtual, além de um acordo de cooperação com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por tudo isso, recebam nesta data especial nossa sincera homenagem pelo grandioso trabalho desempenhado nesta Corte e nosso reconhecimento pela linda história de superação que lhes permitiu estar aqui como protagonistas, colaborando para a construção de um poder judiciário mais humano. De mãos dadas, magistratura e cidadania. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite, um bom fim de semana. Até mais!